ficar melhor para vocês. A segunda carta de João, ou a segunda epístola, como você quiser entender, carta ou epístola, é a mesma coisa. Deus abençoe a todos vocês que deixaram o seu lar para estar aqui. Eu louvo a Deus por vocês. Segunda carta de João, capítulo, na verdade, se fosse olhar, é o capítulo 1, mas não tem o capítulo, é o verso. Tá bom? Segunda carta de João, tem a primeira, que tem 5 capítulos, a segunda não tem capítulo. Primeira carta, segunda carta, você vai em Apocalipse, você vai em Judas, depois vem a terceira epístola e vem a segunda, e assim sucessivamente. Quem achou diz amém. Segunda epístola de João, nós vamos ler a partir do verso 7, do 7 ao 11, para ser mais preciso. Quem achou diz amém. Podemos ler, meus irmãos? Vocês estão aí? Tem glória a Deus aí? Que diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo. Entraram na onde? Na onde? Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e é o anticristo. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebemos um inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Amém? Amém, irmão? Fecha seus olhos. Pai, estamos aqui e te peço, tenha liberdade para falar. Tu sabe que eu dependo do Senhor sempre. Me ajuda a compartilhar com a sua igreja a sua palavra. É a sua palavra, sim. Aqui apenas um barro, e daqueles ruins que existe. Não sou o melhor barro, mas tu és o oleiro perfeito. Me faz entender, compreender e explicar a sua palavra. Se o Senhor não falar, não adianta estarmos aqui. Esse povo deixou tudo para estar aqui, poderia estar em outros lugares. Fala aquilo que eles precisam ouvir. Fala comigo. Se o Senhor quiser me repreender, me repreenda. Se o Senhor quiser me levar em uma nova dimensão, também me leve. Nos leva a
viver algo novo hoje, para que nada venhamos nos atrair a não ser a sua presença e a sua palavra. Fala com aqueles que me ouvem à distância, através do rádio, da live, aqueles que irão ouvir a mensagem depois, que vidas sejam edificadas, abençoadas, pelo poder do teu santo nome. A igreja diz, se assenta e glorifica Jesus. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto sagrado que é conhecido de toda a igreja. Todos nós conhecemos a carta de João. Quando paramos para observar esta carta, ou esta epístola, como vocês queiram entender, nós olhamos o apóstolo João, ele fazendo uma alerta à igreja, o povo de Deus. Ele vai falar do amor fraternal. Ele disse: muito me alegro por causa que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como também como temos recebido o mandamento do Pai, e agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio estivemos, que amemos uns aos outros. Ele fala da sua carta, do seu evangelho, que o próprio Jesus deu um mandamento que era amar o próximo. Jesus disse: o mundo saberá que vós sois meus discípulos quando amardes uns aos outros. Quando nós observamos, nós percebemos que João, ele mostra o verdadeiro amor fraternal, quando ele diz que nós devemos amar, porque o mandamento foi dado. E quando eu deixo de amar, eu peco. Porque eu estou desobedecendo um mandamento que foi dado por Jesus. Foi dado por Jeová. Êxodo 20, ele disse que temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus, em Lucas, ele vai resumir os mandamentos dizendo: dos 10, é 2. Ama a Deus acima de tudo, de todo o teu corpo, tua alma e de todo entendimento, e o seu próximo como a ti mesmo. João, que é o discípulo amado, ele que é o discípulo amado, ele fala do amor. Ele vai explicar o que é o amor. No verso de número 6, e o amor é este: que andemos segundo os seus mandamentos, e este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. No evangelho de João, o próprio Jesus olha para a multidão dos discípulos de 70,
olha para eles. Jesus está pregando um sermão. E no sermão, Jesus disse, ele disse, olha, tem muito de vós que não crê em mim. No sermão, Jesus contra-atacava as doutrinas ao contrário à sua palavra. Jesus ensinava a verdadeira palavra e alguns não entendiam a palavra. Aí ele diz: examinai as escrituras, porque nela cuidais ter a vida eterna. Examinar as escrituras é um mandamento. Aí Oséias, ele escreve dizendo: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Falta conhecimento por quê? Porque não investe no conhecimento para buscá-lo. Vou repetir. O povo perece não é por falta de meios, porque meios tem muito. É porque eles não investem no conhecimento da palavra. Por isso há pessoas perecendo, enquanto a gente vai para a internet brigar acerca de doutrinas. O meu povo perece por falta de conhecimento. Pedro olha e diz, na sua carta, na sua epístola, Pedro diz: crescei antes na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu vejo algumas pessoas rebatendo que não devemos buscar o conhecimento. Eu já ouvi pessoas dizendo que se você fazer um esboço para pregar é pecado, que tem que pregar só a Bíblia. É gente que ainda não entendeu a palavra. Tem que ter graça, tem, mas tem que ter conhecimento. Graça e conhecimento andam junto. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Nós devemos pregar a palavra hoje, amanhã, depois, todo o tempo. Eu tenho uma oportunidade, eu vou pregar a palavra. Quantas oportunidades você já teve hoje para pregar a palavra e não pregou? Quantas pessoas que você já até conversou com ela hoje, mas você nem abriu a boca para falar de Jesus para ela? O nosso problema é que nós gostamos de altar. E na verdade Paulo está dizendo: prega a palavra a tempo e fora dele. Não precisa estar na igreja para pregar a palavra. Você prega para o passageiro que senta no carona. Você prega para o patrão que está do seu lado lá, até te enchendo as paciências. Mas fala: rapaz, Jesus é tão bom, que se Jesus não tivesse na minha vida, nós brigava. Mas por causa que ele está, Jesus te ama e eu também. Até as pessoas que querem ver a nossa queda, devemos pregar e falar de Jesus para elas. João vai mostrar o que é o amor. Olhai por vós, verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo.
E aqui ele não fala que os enganadores entrou na igreja. Ele diz: há muitos enganadores já entraram na onde? No mundo, não na igreja. Só que sabe qual é o problema deles levantar lá? Não é o problema. O problema é a igreja abrir a porta para os enganadores. Está aí, irmão? Ele está dizendo que muitos enganadores se levantaram no mundo. Tem algum problema de levantar enganador no mundo? Não tem. Porque Jesus disse que o mundo jaz do maligno. Só que o problema aqui é a igreja abrir mão para eles entrarem nela. O problema não é o enganador enganar lá fora. O problema é o enganador entrar aqui e a gente deixar ele enganar a gente. Esse é o problema da igreja hoje, que os enganadores se levantam lá fora e a gente acha que é a primeira novidade do mercado e já coloca em cima dos nossos púlpitos para pregar aquilo que eles não vivem. Por causa que eu recebi uma grande revelação, me leva na sua igreja que eu vou entregar as revelações lá na sua igreja. E a gente aplaude eles. O problema não é os enganadores se levantar lá fora. O problema é a gente trazer eles para dentro da igreja. O problema não é eles fazerem e acontecer lá fora. O problema aqui é a gente trazer e deixar eles fazer e acontecer aqui dentro. Mas hoje Deus está nos chamando. Deus está nos convidando hoje a se colocar de pé e tomar um posicionamento para defender a sua palavra, para defender aquilo que é certo, meu irmão. Eles têm nome, são conhecidos por aquilo que eles fazem, porque nós abrimos a porta para eles aqui. E todo mundo que não tem uma carreira boa lá fora, vem para a igreja, porque aqui a gente aceita tudo. Não fez sucesso lá, bota uma roupa de crente, agora eu sou crente. Já chega a gente, entrega o microfone na mão dele. Porque está num show, a gente vai e fala assim, ó, cantou um hino gospel. A gente diz, ó, que legal, ficou crente. Porque cantaram a minha vida é do mestre. A gente já diz, eu vou levar na minha igreja. Nem tudo que brilha é ouro, meu irmão. A gente está olhando a aparência das pessoas porque trazem um título de cristão. Pastor, o senhor está julgando? Não estou julgando, estou falando que nós precisamos tomar um posicionamento diante da presença de Deus, de não aceitar esses tipos de bandalheira dentro das igrejas, de ficar aceitando que qualquer pessoa chega aqui, pega o nosso microfone que é consagrado a Deus, ministre sobre nós aquilo que eles não têm nem comunhão com Deus para falar. Aí João, você está comigo, gente? João continua dizendo, porque muitos enganadores, ele não fala de um, ele fala muitos. Enganadores já se levantaram, já entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne.
Essas pessoas você olha e pergunta: você crê que Jesus veio em carne? Ah, não, Jesus não, acredito, não. Aí João conclui dizendo: este tal é enganador. Se essas pessoas não confessam que Jesus veio em carne, ele é enganador e ele afirma, é o anticristo. Por quê? Porque o anticristo não confessa que Jesus veio em carne. O apóstolo João, aqui na segunda carta, do 7 ao 11, ele fala acerca de 3 perigos que a igreja enfrenta em relação ao falso mestre e enganadores. O falso mestre, eles sempre existiram e sempre vai existir. Em todo tempo existiu o falso mestre, o falso profeta. Em todo tempo existiu enganador e enganadora. E hoje está pior do que antigamente. Eles têm se infiltrado no meio do rebanho para atacar as ovelhas. E se nós, como líderes, não se levantar diante de Deus para contra-atacar contra esses falsos mestres e enganadores, as ovelhas serão destruídas. Porque na verdade o pastor defende as suas ovelhas. E por mais que talvez as pessoas falem, mas esse pastor é tão duro, é tão chato, bate tanto, é porque o pastor está querendo afugentar os lobos que está tentando usufruir a tua alma, te enganar. Por isso o pastor é chato mesmo. Porque o pastor quer bem, esses lobos se infiltram no meio do rebanho para roubarem, para atacar as ovelhas. Esses enganadores negam, por exemplo, a verdade essencial da fé cristã. Esses lobos trocam as verdades da fé cristã. Vem para cá que você vai receber milagre. Eu vou entregar tudo para vocês hoje. Eu vou revelar CPF. Vem para cá. Vou te dar um óleo ungido. E o povo vai. Sabe por quê? A maioria gosta disso. Mas eu ainda louvo a Deus que tem uma igreja fiel. Eu vou repetir porque eu ouvi só 2 aleluias. Eu louvo a Deus porque ainda tem uma igreja fiel. Que ela não se desvia por causa de nada. Uma igreja que está alicerçada com a sua fé em Cristo. Oh, glória a Deus. Uma igreja que está firmada na morte vigária de Cristo. Ela olha e diz: não vou trocar minha fé por subterfúgios, pelas primeiras qualidades do mercado. Eu não vou vender a minha fé por causa disso. Percebe que esses têm o mesmo espírito e a virtude do anticristo. Ele vem para preparar o caminho do anticristo. A verdade, esses lobos sempre colocam, nem sempre eles vão colocar as suas unhas de fora. Ele não vai chegar dizendo: sou lobo. Ele vai chegar como um santo homem de Deus e como uma santa mulher de Deus.
Ele nunca vai chegar de máscara. Ele chega dizendo a paz do Senhor Jesus. Ele nunca vai mostrar a verdadeira revelação do que ele é por dentro. Quando as pessoas estiverem ovacionando e aplaudindo, quando as pessoas estão dizendo, ele é usado, quando as pessoas estiverem agarradas a ele e não tem jeito mais de voltar atrás, ele se revela. Aí não tem volta. Glória a Deus. Jesus diz que pela árvore nós conheceremos o quê? Os frutos dela. Você pode conhecer. Você troca para mim, por favor. Você pode conhecer quem é o seu pastor pelos frutos que ele dá. Você pode conhecer o obreiro pelos frutos que ele dá. Você vai saber qual é a árvore que ele é, que ela é. É a verdade que os lobos, meus irmãos, ele nem sempre colocam as suas unhas de fora. Na maioria das vezes, eles travestem-se de ovelha para estar no aprisco para devorar as ovelhas. Vamos ser real. Quantas pessoas que não já passaram por esta região, vocês moram aqui há anos, travestida de homem e de mulher de Deus, que fazia e acontecia, mas quando foi lá a vida do sujeito, obrigado, deixa ele aqui, estava em adultério, estavam roubando, travestido de ovelha. E Deus não deixou escondido. O pecado veio à tona. Mas nós devemos, meus irmãos, ter cautela. A igreja precisa ter cautela. Jesus diz: acautelai-vos. Mateus 7. Ele está dizendo: ficai atentos. Paulo disse na carta a Timóteo que nos últimos tempos os homens teriam um comichão no ouvido. Eles não querem ouvir a verdadeira palavra, a palavra que nos confronta. Mas levantarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Não todos, mas hoje, se eu vou julgar alto, 80% das pessoas não gostam da verdade. 20% da igreja de Cristo na terra ainda ama esta verdade verdadeira. Eu posso estar errado,
mas o céu só entra poucos. Apesar de ter sido criado para todos, mas são poucos que vai entrar lá, porque são os poucos que ainda guardam a palavra, são os poucos que não retrocedem. Jesus tinha 70 discípulos, só 12 sobrou através de uma mensagem de repreensão. Só 12 sobra. Dos 12, dentro dos 12 tinha um Satanás lá no meio. Dos 12, um nega, o outro diz: eu vou morrer com o Senhor. Jesus é preso, todo mundo deixou Jesus. Quais são os perigos que precisamos evitar para não sermos atacados por essa alcateia de lobos? Primeiro, o perigo de tornar atrás. Há muitas pessoas que estão tornando atrás. Verso 8: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. João está dizendo que nós devemos olhar para nós mesmos, para não perder o que nós ganhamos. O problema é que muitas pessoas têm voltado atrás. Esse é o perigo de voltar atrás. Perder o que você já ganhou. Você já caminhou tanto na presença de Deus. Tem 5 anos, 10 anos que você está na presença de Deus e querendo voltar para trás. Você vai perder tudo que você construiu na presença de Deus. Pastor, mas eu tenho 50 anos de igreja. Se você voltar para trás, você está jogando tudo por ralo. Nós temos que ter o cuidado de tornar atrás. Verso 8, ele diz: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Quem já ganhou alguma coisa na presença de Deus por servi-lo? Então por que você quer voltar atrás, meu irmão? Você vai perder o que você já ganhou, já conquistou na presença de Deus. O que tem de pessoas voltando atrás não está escrito, gente. Que Deus tenha piedade de nós, para que nós não venhamos desmurecer no meio do caminho. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos sustenta para nós continuarmos de cabeça erguida na sua presença e não voltar atrás. A minha oração nesta noite é que Deus te pegue nesta noite e te leve para as alturas, para que você não volte para trás. A minha oração de sempre a Deus é: Senhor, se o Senhor ver que eu vou me perder e vou perder a minha salvação, me leve 24 horas antes de eu me perder, porque eu quero ser salvo. Há muitas pessoas trocando, meus irmãos, a sua salvação por nada. Antes, recebemos o inteiro galardão. Só terá galardão se você não tornar atrás. Em nome de Jesus, ergue a sua cabeça e continua caminhando. Os lobos podem estar te atacando, você pode estar até ferido, mas você não foi vencido, você não está caído, você ainda está de pé, porque o Espírito Santo, ele te sustenta de pé, você não vai voltar atrás. Aleluia.
Quem retrocede, meu irmão, na fé, quem escuta a voz do falso mestre, é quem afasta da igreja do Deus vivo para ouvir as heresias pronunciadas, perniciosas do falso mestre. Ele está rifando a sua própria alma no balcão do engano. Há muitas pessoas que têm sido enganadas pelos falsos ensinamentos, que às vezes não para sentar para ouvir o pastor da sua igreja, e vai ouvir heresias, vai comer capim, mensagem de micro-ondas. João vai recomendar cautela, pois os falsos mestres não se apresentam como tal. Ele não vai dizer que é falso mestre, gente. Ele não vai dizer, olha, eu sou lobo. Ele vai estar travestido de ovelha, mas é lobo. E eu não sou lobo para travestir de ovelhas e estar aqui. E se for, que Deus me desmascare aqui nessa noite. Eu não quero enganar a noiva de Cristo. Eu não quero ser um falso profeta na noiva de Cristo. Eu quero ser alguém que vai apresentar essa igreja. Quando ele chamar o meu nome e dizer, Ezequias, cadê a igreja? Cadê o meu povo que você apacentou? E eu terei que apresentá-los. Irmãos, só Deus sabe a sinceridade do meu coração quando estou aqui diante de vocês. Eu derramo a minha alma para que esta igreja esteja, irmão, triunfando sobre tudo e sobre todos. O meu desejo é que vocês tenham tanto conhecimento e que vocês tenham tanto amor pela presença de Jesus. O meu desejo é que toda a igreja viesse para sentar e aprender. Eu não abro mão. Eu abro mão de qualquer culto da semana, irmão, mas do culto de ensino, nem a minha mulher eu abro mão. Ela já chegou para mim e disse, amor, hoje eu estou cansada, posso ficar em casa? Eu disse, não, vamos para a igreja. É o melhor culto da semana, apesar de ser um culto que Deus nos bota na parede. E você pode ver que é o culto mais vazio da semana, gente. Os crentes arrumam desculpa para não vir no culto de ensino. Eu reconheço que você trabalha, reconheço, gente, mas onde fica Deus? Eu sei que vocês vão me achar de chato de repetir isso aqui, gente. Mas Deus sabe como isso aqui está doendo dentro de mim. Eu falei, Deus, eu não vou falar mais.
falei, não vou falar mais não, Deus, eu não vou cobrar de ninguém mais, eu vou pregar. Mas dói, irmão, dói. De ver as pessoas valorizar um show gospel do que valorizar um culto de ensino. A minha tristeza é que o povo não gosta de ouvir o pastor que valoriza a palavra. O povo quer ouvir gente que está em adultério, em prostituição, mas não quer ouvir um pastor que santifica e ora por eles. As pessoas pagam para ir nesse show, mas não dizimam e não dá oferta na igreja que ceia. Eles gostam de ser enganados quando a gente vem aqui e fala, irmão, olha, a palavra de Deus está dizendo isso. E João vai recomendar cautela, pois os falsos mestres não apresentam como tal, gente. Eles são simpáticos, são atraentes, e é o que eu não sou simpático. Mas quando tem um camarada simpático, aí atraente, o povo gosta. Ele bajula as pessoas, eu não sei bajular ninguém, gente. Eu nunca bajulei ninguém, nem vou bajular, não sou assim. Eles parecem sempre estar à frente, trazendo revelações novas e espetaculares. Cada culto que ele faz, uma revelação nova. Ó, Deus me deu uma revelação aqui, ó. Eu não sou assim. Eu deixo de ser homem de Deus por não ter revelação? Não deixo, não. Você não deixa de ser mulher de Deus se não tem uma revelação nova todo dia. Você continua sendo. Mas o culto, para ser um culto bom hoje para as pessoas, tem que ter revelações e mais revelações, quando a palavra, na verdade, fica de lado. Nós precisamos voltar para a palavra, meus irmãos. Segundo perigo, segundo cuidado que nós temos que tomar, o perigo de ir além. O verso 9, ele escreve dizendo: todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E quando ele trata de doutrina aqui, gente, eu quero que vocês entendam isso aqui. Quando ele trata de doutrina, ele não está falando de costumes de igreja. Ele está falando da doutrina da palavra. Amém? Se eu obedeço a palavra, eu ando na palavra. Nós temos que entender isso aqui. Não é por briga de pessoas falam uma coisa, outros falam outra coisa. Nós temos que ficar com a palavra. Perseverar na palavra. Os falsos mestres sempre ficam aquém das escrituras ou vão além dela. Eles
ultrapassa a doutrina de Cristo não tem a palavra de Deus como a única regra e prática de fé. E na verdade a palavra é a nossa regra e prática de fé. O problema hoje da nossa igreja, a briga hoje na igreja dos crentes é ir para a internet criticar, quando na verdade falta em nós é a obediência à palavra. Quando nós temos obediência e submissão à palavra, nós somos obedientes ao nosso ministério. As pessoas preferem ir além da palavra porque alguém está ensinando errado, quando na verdade eu mesmo devo examinar as escrituras, porque nela tem tudo que eu preciso. Eu não preciso ouvir quem acha melhor, quem está errado, quem está certo. Eu preciso ouvir a palavra. Jesus, o que o Senhor tem aqui? Eu não devo ler a Bíblia olhando para a Bíblia, o que é que Deus vai me dar hoje? Você tem que ler a Bíblia dizendo o que é que o Senhor vai tirar de mim hoje. Porque nós só lemos a Bíblia para ver o que Deus vai nos dar, quando na verdade nós temos que olhar para a Bíblia dizendo o que o Senhor vai tirar de mim hoje. Eles acrescentam alguma revelação nova. Fazendo isso, negam a veracidade e a suficiência das Escrituras. A Bíblia é suficiente, irmão. A Bíblia é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho a Bíblia. Vou repetir. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho a Bíblia. Quantos têm a Bíblia Sagrada? Então segue a Bíblia, irmão. Não fica olhando para quem está errado, quem está certo. Segue a Bíblia, irmão. A Bíblia é um mapa que nós devemos seguir se quisermos chegar no destino certo. Segue a Bíblia. Eles negam que a salvação é pela graça. E eles introduzem mentira perniciosa, fazendo-as passar pela última verdade, a qual todos os homens devem se render. Paulo diz que nós somos salvos é pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Gálatas 1, Paulo disse: se alguém pregar outro evangelho além do que já fosse anunciado, seja anátema, amaldiçoa ele. Nós devemos ficar com a palavra. O apóstolo Paulo já havia alertado os crentes da Galácia, ainda que um anjo de Deus viesse do céu para pregar outro evangelho além daquele que foi pregado, deveria ser rejeitado veementemente. Só há um evangelho, só há uma mensagem salvadora, a mensagem de Jesus Cristo. O dia que eu subir aqui e pregar uma coisa que não está na Bíblia, manda eu descer do altar. Me amaldiçoe. O dia que qualquer um obreiro subir aqui e pregar aquilo que não está na Bíblia, por isso que você tem que ler a Bíblia, tem que examinar a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia. Eles buscam outro caminho, eles buscam outra fonte, outras revelações, e cai num abismo trevoso, e desvia-se da verdade, e apostata-se da fé. Terceiro e último, para nós orar, o perigo de ir junto.
tem que ler, né, irmão? Verso 10. Se alguém ter convosco e não traz esta doutrina ou este ensinamento, não o recebais em casa, na sua casa, na sua igreja, nem tampouco o saudeis. O apóstolo João, ele é enfático, gente, em dizer que não podemos receber em nossa casa aqueles que trazem em sua bagagem a falsa doutrina, o falso ensinamento, aqueles que negam o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Não podemos dar as boas-vindas a esses lobos travestidos de ovelha. Se preguem aquilo que o seu pastor prega, que é a verdade, não recebe na sua casa. Passe longe dele. Muda de rua. Não abrace quem não prega aquilo que você está ouvindo na sua igreja. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem aprendido. Não podemos dar boas-vindas a esses lobos travestidos de ovelha, gente, pois fazem isso e torna-se cúmplice de suas obras más. Se qualquer um de nós ministros que está aqui no altar for um lobo e subir aqui travestido de ovelha, não trazer o mesmo ensinamento que você tem, o mesmo aprendizado que você aprendeu, a mesma cultura que você tem, ele está dizendo, não recebe, porque se você receber, você é complacente com as más obras dele. E nós não devemos ser complacentes com o erro. Os falsos mestres, eles são incansáveis em sua jornada da morte. Eles não se cansam. Diferente da gente cristão, que a gente cansa. Às vezes a gente está afadigado, mas eles, de dia e de noite, estão trabalhando para levar muitas pessoas à perdição. Enquanto a gente às vezes dorme, eles estão trabalhando incansavelmente. Eles batem de porta em porta, eles buscam sempre uma oportunidade para enredar alguém com a sua astúcia. A única forma de nós mantermos esses lobos fora do aprisco, longe das ovelhas, distante da nossa casa, é nós estar firmados na verdade. E Jesus, João 17, disse: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Nesta noite a minha oração é que Deus te firme na verdade. A minha oração hoje é que Deus te firme na verdade, minha irmã. A minha oração nesta noite é que Deus te firme na verdade. Eu vim de casa, que quando vi os lobos te atacar, você vem na verdade, na palavra. Você diz como Jesus diz: para trás de mim, Satanás, eu já tenho uma verdade na minha alma. Por quê? Sem o conhecimento das Escrituras, não temos o discernimento necessário para distinguir entre o lobo e a ovelha.
Mas que Deus possa abrir o teu conhecimento nesta noite. Que quando chegar o lobo, você olhar para ele e dizer: é lobo, hein? Quando chegar a lobinha, você olhar e dizer: ei, lobinha, sai daqui, hein? Eu estou te vendo, hein? Chegar algum pastor lobo aqui, vocês terem o discernimento de dizer: ó, diretoria, isso aqui é lobo, pode tirar daqui. Que Deus te dê o conhecimento. Que Deus te dê visão de águia. Que Deus te dê discernimento para discernir a verdade da mentira, meu irmão. Porque tem verdade que é disfarçada, tem mentira que é disfarçada de verdade hoje. Eles até pregam uma verdade, mas é mentirosa, porque a vida não condiz com o que prega. Então se torna mentira. E assim são os lobos. Entre a verdade e a mentira. Entre o verdadeiro e o falso evangelho. Nesse tempo em que a sociedade está organizada por meio de suas respectiva instituição, eles conspiram contra os valores espirituais, morais, que devem reger a família. Eles têm perturbado esta verdade. A família hoje perdeu o seu valor. Fica de pé para nós orar. Neste tempo em que floresce como o cogumelo novas seitas, bem como novas igrejas introduzindo novidades estranhas às escrituras, arrebatando multidões aos seus redutos, nós precisamos acautelar e dar ouvido à exortação do apóstolo João. Não torne atrás. Não vai além das escrituras, além da doutrina, além dos ensinamentos. Não caminhe junto com os falsos mestres. Abandona o caminho deles e siga o caminho verdadeiro, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E eu quero orar com vocês. Eu queria que você chorasse comigo hoje. Eu queria chamar você que pode sair do seu lugar e vir à frente para nós orarmos. Eu preguei não para atacar ninguém, porque tem gente que acha que eu prego para atacar. Eu preguei a palavra. Sai do seu lugar e vem para cá, correndo, meu irmão. Os obreiros, eu quero os obreiros aqui. Eu quero as obreiras, irmãs, todo mundo aqui na frente. Os membros. Eu vou orar para Jesus te dar o livramento dos lobos que travestem de ovelha e se infiltram no nosso meio. Pegue na mão dessa pessoa, por favor, irmão. Aqui no altar também, pode ficar aqui. Pega na mão desse irmão aí, ore por ele. Vamos orar. Vamos pedir o livramento de Deus para nossas vidas. Quem está com criança pode permanecer sentado, gente, eu entendo. Pode ficar tranquilo, eu entendo. Eu quero que você abra o teu coração nessa noite. Eu quero que você se derrame na presença de Deus. Eu quero que você chore.
Eu quero que você aquebrante a sua alma e o seu coração. Eu quero que você rasgue o seu coração nesta noite. Rasgue o teu coração na presença de Deus. Ore aquilo que você ainda não orou na sua vida. Comece a todos dando glória, glória a Deus. Vai dando glória, meus irmãos. Começa todos dando glória, glória a Deus. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Vai dando glória, 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 glória a Deus. Espírito Santo de 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 Deus. Perdoa, Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa, perdoa, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa, meu Pai, perdoa-nos nesta noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha tocar, Senhor, na tua igreja nesta noite. Venha tocar no coração do teu povo nesta noite. Venha tocar no coração dos obreiros nesta noite. Venha tocar no coração dos diáconos nesta noite. Senhor, venha, meu Pai, a quebrantar o nosso coração. Venha, Senhor, como a minha primeira oração, reacender a chama do primeiro amor, meu Pai, no nosso coração nesta noite. Meu Pai, desperta a nossa vida, nos dá o conhecimento necessário da sua palavra, para aprendermos, ó Pai, distinguir, Senhor, e separar, meu Pai, a ovelha do lobo. Ó Deus poderoso, nós te rendemos graças nesta noite. Ó Deus eterno, soberano, Deus digno de honra, de glória, de louvor. Meu Pai querido, venha, Senhor, sustentar a tua igreja. Venha renovar o teu povo, Senhor. Renova a fé, meu Pai, da tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Pai, vai sustentando, vai fortalecendo a tua igreja. Senhor, fortalece o teu povo com teu poder. Meu Pai, enche-os com a tua graça, com teu Espírito Santo, Senhor. Meu Pai, dá o teu Espírito Santo. Meu Pai, quem tem o Espírito Santo, Senhor, jamais será enganado, jamais será enganado, Senhor. Meu Pai, dai-nos o teu Espírito, dai-nos do teu Espírito nesta noite. Nos encha do Espírito Santo, nos encha do Espírito Santo, nos encha do Espírito Santo. Enche a tua igreja do Espírito Santo, enche os obreiros do Espírito Santo, enche os pastores do Espírito Santo, para que eles não sejam enganados. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não quero, meu Pai, enganar a tua noiva. Eu não quero ser enganado, Senhor. Por isso eu te peço, me dá o Espírito Santo, me encha do Espírito Santo, nos encha, Senhor, do Espírito Santo. Vai renovando esse crente com o Espírito Santo, vai enchendo esse crente com o Espírito Santo, vai enchendo esse obreiro do Espírito Santo. Enche, Jesus, enche, Jesus. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Espírito Santo, começa a renovar o altar, começa, meu Pai, a restaurar o nosso altar nesta noite. Restaura o altar desta irmã, meu Pai, que há muito tempo não profetiza, que há muito tempo não fala em línguas estranhas, que há muito tempo não tem visão do céu. Meu Pai, restaura ela, enche ela do teu poder. Orabacalabaxaia labacaia, uribicalamasteia labacanda lamachaia, uribalabriasteia labacavaçaia.
e malabria cavaceia. Meu Deus, vai renovando, Senhor. Renova a visão da tua igreja. Se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Vai enchendo esse crente do Espírito Santo, enche esse crente do Espírito Santo. Senhor, dá visão espiritual, dá visão espiritual. Senhor, se eu estiver em pecado, venha me envergonhar, meu Pai. Eu não quero viver errado na tua casa, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, levanta profetas nesta casa, levanta profetas nesta casa, levanta profetas nessa casa, levanta homens que têm discernimento, levanta mulheres que têm discernimento de espírito, para discernir, meu Pai, quem está no altar, pregando com a vida errada. Senhor, meu Deus e Pai, revela, Senhor, a tua vontade em nós, revela a tua vontade em nós. Orabacalavaxanda, calabacavacebiralabaia, orabacalabracavasupiandarabacaia, orabacabacabacaia, uramasteialabacaia. Recebe o poder de Deus, meu irmão. Recebe o poder de Deus, meu irmão. Recebe o poder de Deus, ouvinte de casa. Recebe o poder. Começa a falar em novas línguas. Recebe a porção do Espírito Santo. Deus nesta noite quer te levantar com poder e glória. Recebe o poder de Deus. As crianças recebem o poder de Deus. Os adolescentes recebem a glória de Deus. Meu Pai, faz de novo, faz de novo. Faz aquilo que o Senhor fez há mais de 60 anos atrás nesta igreja. Aquele culto que o povo tinha sede de receber a tua presença. Faz de novo, Senhor. A minha oração é: faz de novo, Senhor. Faz de novo aquilo que o Senhor fez no passado nesta igreja, meu Pai. Levanta esse obreiro, levanta, Jesus. Levanta essa irmã para não ficar mais em casa, mas desejar a tua presença. Meu Pai, levanta essa mulher para pregar na rua, na praça, nos hospitais, nos asilos, meu Pai. Levanta com poder, com poder, com poder. Levanta com poder e glória. Enche esta pessoa da tua glória. Oh, aleluia. Unamanda candalabra caia. Orabacalamaya candalamachaya. Riabadacaia choriembe anai. Uribidicori astei anacasti andai. Ebindasti mai tororabará. Urababacasto e mandaço e alabacaia. Uribicalamasti andaracandarabakaia. Pega, Jesus. Pega esse crente que está em casa agora e começa a renovar eles. Aqueles que estão me ouvindo através do rádio, dentro de casa, renova eles. Renova eles agora, Jesus. Aquilo que eu sinto nesta noite, que eles também possam sentir. Abençoa esse povo que está aqui de joelhos. Abençoa esse povo que está de mão dada, em sinal de comunhão, Senhor. Renova eles com teu poder. Renova-os com a autoridade do teu Espírito. Devolve a autoridade desse obreiro. Devolve a autoridade desta irmã. Devolve a autoridade sobre esta igreja. Meu Deus, dá autoridade, derrama autoridade, derrama autoridade, derrama dons, derrama o dom de maravilhas, derrama o dom de cura, de visão, de profecia. Derrama, meu Pai, o dom de discernimento do Espírito, o dom da palavra, da ciência, do conhecimento. Derrama, Jesus, derrama, Jesus, derrama, Jesus, derrama, Jesus. A minha oração é: derrama, derrama, derrama sobre mim, derrama sobre a minha casa, derrama sobre a minha família o teu poder, o teu poder, o teu poder. Recebe o poder. Quem quer receber, recebe, está liberado. Já começou no altar, já pegou, já pegou. Recebe o poder de Deus, recebe a glória de Deus. Sejam cheios da glória de Deus. Recebe a glória. Ribalabaste alabacaia sé.
Gabasse, andai, cheio, nem cai. Reaviva a tua obra na nossa vida, Jesus. Reaviva a chamada na nossa vida, Jesus. Reaviva o dom de Deus que há em ti, irmão. Desperta o dom de Deus que está em tua vida estacionado, parado. Desperta esse dom que está adormecido. Deus vai despertar nesta noite. Deus está te despertando, minha irmã. Você será uma tocha na mão de Deus. Você será vaso nesta casa. Urabacava subiambarabacaia. Ramasto e andaraia. A tua família terá que ver o poder de Deus na tua vida. Quando você tiver oportunidade, as pessoas verão a glória de Deus, porque Deus quer te encher do poder, não que tenha a presença dele. Recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe o poder de Deus. Jesus, continua dando graça à sua igreja. Continua abençoando o teu povo. Continua no meio da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, igreja. Quem está sentindo a presença de Deus, aplaude Ele e glorifica Ele, vai. Isso, aplaude, 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 aplaude. Vai aplaudindo, meus irmãos, vai aplaudindo, minhas irmãs. Aplaude a gloriosa presença do Espírito Santo no nosso meio e receba a glória dele. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Que Jesus te sustente, que Jesus continua te dando graça a cada dia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos que está ouvindo, está nos assistindo também nessa noite. Em nome de Jesus. Deus abençoe de verdade.